Já de volta ao nosso Redação Novo Tempo. Uma pesquisa da Escola de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz ouviu 24 mil mulheres do Brasil inteiro entre 2011 e 2012 para saber se elas haviam planejado a gravidez. E o resultado é que 55% das brasileiras que tiveram filhos não planejaram a maternidade. Um dos motivos principais apontados pelo estudo para que ocorram esses nascimentos indesejados é a carência do uso de qualquer método contraceptivo. Olha, é um pouquinho mais da metade, né? Eu não imaginava que o número era tão alto de uma gravidez que não é planejada. Agora é interessante, né? Só uma análise dos dados aqui, coisa rápida. Tipo, os dados foram coletados em 2011, 2012, a gente está tendo acesso agora, para ver como, tipo, uma pesquisa é uma coisa complexa, né? Porque, olha, a gente está em 2018, levou praticamente aí 6 anos para a pesquisa sair, mas obviamente até se levantar os dados, fazer a análise dos dados, conseguir divulgar. Agora, é muito importante ter acesso ao resultado desses dados científicos para poder pensar saúde, vamos chamar de saúde pública, assim, né? Porque se 55% dessas mulheres não planejaram a gravidez e ainda assim ficaram grávidas, isso mostra algumas coisas, inclusive num processo, vamos dizer assim, psicológico disso, né? E o que eu acho interessante, voltando a falar até daquele universo homem e mulher, é que a pesquisa trata, né? Quantas mulheres não planejaram a sua gravidez? Eu não li a pesquisa toda, mas não fala de quantos homens não planejaram a paternidade, porque está estritamente ligado, né? Mas Só que aí eu acho que o número é maior, né? E mais uma questão de que cai sobre a responsabilidade no universo feminino, porque então, é a mulher que engravida, né? É a mulher que engravida, o homem não. Eu diria que se eles são 55% das mulheres, eu diria que a porcentagem dos homens é disso para mais, né? Porque se a mulher não planejou, significa que o cara também não planejou, né? Ninguém engravida uma mulher e ela não tá sabendo, né? Tipo, né? Não tem como. Exatamente. O engraçado é que acho que a gente acaba confiando muito em alguns métodos e a gente sabe que não são totalmente eficazes, né? Inclusive, por exemplo, a tabelinha. A não ser que a mulher tenha um ciclo muito certinho, ela pode confiar ali. Porque o organismo a gente nunca sabe. Às vezes um alimento ou outro, um estilo de vida ou outro que a gente tem, já muda todo o ciclo menstrual da mulher. Então ela vai acreditar num negócio que na verdade não é falível, não é infalível. Claro. Então a gente confia muito nisso e acaba esquecendo que se você não quer engravidar, eu acho que você tem que usar mais de um método contraceptivo, não apenas um. Então, não só tabelinha, não só anticoncepcional, não só camisinha, enfim. A gente tem que fazer uma batalha, uma frente. Eu não sou profissional da área, mas eu acho que a tabelinha nem pode entrar como sendo uma possibilidade de método contraceptivo, né? E realmente muita gente acaba confiando só nisso. Agora, vocês dois são pais, e até em algum momento aqui no Redação a gente já abusou bastante do Hélio para ele falar sobre paternidade e de como realmente os custos eles mudam completamente dentro da família, né? Queria que vocês dessem um relato sobre isso, de como é importante o planejamento, ou como foi um susto para vocês de repente, né? Se também de fato aconteceu a gravidez e isso não estava planejado. Quer falar primeiro, Vai Alemão? falar você que é uma mãe mais fresca. Uma mãe mais fresca. Uma mãe mais fresca. Realmente, assim, é importante o planejamento porque muda não só financeiramente, como tudo, né, na vida, mas financeiramente também. Suas prioridades passam a ser outras, você tem que ter um dinheiro para você conseguir alimentar a criança, estudar, né, colocar a criança na escola, vestir, enfim, tudo muda. Fralda. Eu comentei esses dias no meu Facebook, pessoal, minha filha completou 1 ano e 2 meses essa semana. Já? Já. E agora eu comprei o primeiro pacote de fralda, graças ao chá de bebê, que me rendeu fraldas até 1 ano e 2 meses. Vamos fazer amizade com esse povo aí que é amigo da Gabi, né? Mas enfim, são muitos gastos mesmo, a gente muda completamente a nossa vida e se não houver um planejamento, a gente vai à falência. A gente vai entrar naquelas famílias endividadas que ficam correndo atrás do prejuízo, no cheque especial e tudo mais, para tentar dar conta do recado. Isso assim, a Gabi está dando esse testemunho dela, mas a Gabi é uma profissional, ela tem um trabalho, então ela é assalariada, o marido dela também é um profissional. Multiempresário. Um profissional muito de sucesso. Não é? Uma família de posses, brincadeira. De posses. Mas uma família que a gente pode considerar bem estabelecida. Agora, imagina isso em classes menos
privilegiadas. E que teve um planejamento, né? A Gabi e o João Se se planejaram. planejaram para ter um bebê num momento específico da vida. Agora, o que a pesquisa mostra é que você vê isso. Quando fala de 53% das mulheres que engravidaram... 55 engravidaram inesperadamente, eu tendo a pensar que dentro desse universo aí, há um percentual muito grande de mulheres que não são casadas, muitas, com certeza, adolescentes, que estão ali, moram com os pais, Ou seja, não trabalham, não têm uma renda, não né? tem uma renda, às vezes tem que abandonar a escola. Isso acontece, é muito comum no Brasil, né? As meninas adolescentes que engravidam e aí a primeira coisa que faz é abandonar a escola. Abandonou a escola, qual é a chance de ter um emprego com um salário razoável, né? Já diminui bastante. E fora, sem pensar na responsabilidade de ter uma criança. Então, o negócio é bem mais sério do que aparenta quando a gente só olha o número frio. Pode falar. Nós hoje estamos, Não, né? mas porque eu tô te é porque a dando. Suzane não veio, então eu que estou me batendo com leite aqui. Você está falando dessas meninas que muitas vezes engravidam e aí elas estão estudando e tal. E eu fico imaginando que o impacto financeiro não recai, inclusive, sobre elas que não estavam se programando, mas sobre os pais que estavam se programando muito menos para ter um bebê dentro de casa, né? É verdade. Exatamente. Eu só ia falar o seguinte, né? Se a gente vai juntando dados científicos, aí a coisa vai até ficando mais complicada. Eu não lembro agora quais são os dados, mas a porcentagem da população brasileira, e se eu não me engano, a gente já trouxe esse dado aqui no Redação, que não tem planejamento financeiro nenhum, seja com filho, enfim, qualquer coisa. É enorme. Se eu não me engano, era uma coisa assim de quase 80% ou até mais da população brasileira que não se planeja financeiramente para nada. As Estamos contas apresentando Deixa o a saldo vida extra. me levar. Exatamente. Essa é a trilha sonora da vida. E aí, se você junta isso com essa questão de uma gravidez não planejada, aí você tem, tipo, uma bola de neve sendo formada para que as pessoas tenham vários problemas. E aí, algo que é bom você ter um filho, se torna uma coisa ruim por uma série de fatores. Porque a pessoa não se planejou financeiramente para tudo quanto é coisa, e agora tem um gasto a mais, que quem é pai sabe, mesmo quem não é pai sabe disso, que é a boca a mais, com uma série de necessidades a mais que a pessoa tem que colocar dentro de casa. Então, se a vida já está bagunçada com os gastos do dia a dia, imagina agora com um gasto novo. E aí, isso gera uma série de problemas, porque daí o dinheiro diminui ainda mais em casa, as dívidas aumentam, e aí você começa a ter estresse por uma série de fatores que é normal você ter na gravidez, né? Tipo, dormir pouco, né? Porque o bebê chora, tal, ou ficou doente, etc. Aí você junta isso com a falta de dinheiro, e aí isso gera um estresse no casal, ou às vezes nem tem o casal, né? Porque a pessoa não sabe. Mãe Mas enfim, solteira, muitas isso vezes. pode gerar, inclusive, um aumento, por exemplo, de situações de divórcio. Por quê? Porque é problema financeiro, é problema dentro de casa. E aí uma coisa que é boa vira uma desgraça, né? Em famílias menos preparadas, esse dado que você pediu, né? 45% das famílias brasileiras não tem qualquer tipo de... 45? 45%. É menos do que eu imaginava. Mas aí é que você Segundo- pensou no 80, porque assim, dentro daquela pesquisa, 45 não tem nenhum planejamento. Mas aí tem um pouquinho frágil. eu olho, eu sei quanto eu ganho. Isso. Então isso já É, é aí algum já é tipo de considerado um planejamento, planejamento. Mas entendeu? zero planejamento, 45%. Segundo a pesquisa do SPC. Ok. E eu fico me perguntando que sociedade a gente está formando, né? Com essas mães, com essas mulheres jovens, muitas vezes solteiras, desempregadas, sendo mães, que não tinham, inclusive, nenhuma estrutura emocional para se tornar uma mãe. Que jeito que ela vai educar uma criança se ela também não teve a oportunidade de estudar, porque teve que parar o estudo por conta da gravidez? E aí isso vai gerando uma bola de neve e a nossa sociedade vai ficando assim, precária, porque a gente não consegue dar uma condição. Agora, vamos pegar um ponto que eu acho que essa pesquisa não aponta, até porque não era o interesse dessa pesquisa, mas a gente, como da base cristã que a gente tem, e inclusive vários dos telespectadores têm, a maioria dos nossos telespectadores, faz a gente pensar o seguinte: quantos dessas 55% das mulheres ficaram grávidas por terem um relacionamento sexual fora do casamento?
Muitas, com certeza. É uma coisa para pensar, porque quando você... O Instituto Wagner Cantori afirma que pelo menos 45% desse total. Então, assim... Temos uma cientificidade profunda. Mas é uma coisa que a gente tem visto de uma maneira crescente dentro da sociedade. O fato de você não ter uma necessidade de ter um relacionamento sexual dentro do casamento gera uma série de coisas imprevistas. Obviamente que não quer dizer que quem está casado não fica grávido porque de uma maneira acidental, vamos chamar assim, não planejada, né? Acontece. Agora, fora do casamento, eu diria que essa quantidade é exponencialmente maior, porque geralmente quem faz sexo fora do casamento de uma maneira livre, assim, conheci a pessoa lá, tô namorando a pessoa, não quero me casar, tal, mas rola sexo, etc. A pessoa fica grávida, é muito comum você ver isso. E, obviamente, isso poderia ser evitado. E o impacto é muito diferente, né? Num caso como esse, que a gente imagina, né? Desses 55%, um bom número de mulheres que não têm um relacionamento afetivo estável com alguém, mas que, como você falou, às vezes adolescentes que vão numa festa e aí a menina fica grávida, ou mesmo, não sejam adolescentes, sejam já mulheres adultas, homens adultos, mas que não tem um relacionamento efetivo. Então, se um casal que é casado, que pensava em algum dia talvez ter um filho, se assusta com um filho que chega de uma maneira repentina, mas tudo bem, somos um casal, a gente já, em algum momento a gente iria passar por isso. Mas e se não tem isso, não tem essa estrutura, não tem essa formação de consciência, inclusive, e, sabe, a situação é muito complicada do ponto de vista da mulher, principalmente, porque o homem, o máximo que, numa situação como essa hipotética, de que não há relacionamento, o máximo que ele vai fazer é ser obrigado pela justiça a pagar dar um nome, a registrar e a pagar alguma coisa mensalmente para essa mãe e para esse bebê. Agora, a mulher fica com a carga, né, de ser a mãe solteira, de ter que dar um jeito na vida, porque se por exemplo, quando nós ficamos grávidos, Mari e eu, a gente já tinha o planejamento. Quando isso acontecer, a Mari ia ficar em casa. Era uma decisão que nós dois tomamos juntos. E eu tenho o emprego, ela deixou o emprego e ela fica em casa. Faz atividades extra-oficiais de renda, mas era o nosso planejamento. Agora, e numa situação em que a mulher é ela por si só, como que ela vai querer fazer isso? Não vai. Então, vai ser obrigada a ter esse bebê e vai ficar pouquíssimo tempo com esse bebê, porque para conseguir sozinha garantir aquilo que é o mínimo necessário, vai ter que trabalhar duro para conseguir. E vai deixar a criança na creche o dia todo para conseguir sobreviver, né? Para sobreviver. E essa questão toda da mudança de vida e a mudança de vida de uma forma muito complexa, muitos casais ou muitos indivíduos que de repente não são casados e vão assumir essa maternidade ou enfim até essa paternidade, vão passar esse peso para a criança e ela vai passar toda uma vida sabendo que ela foi um peso e se sentindo um peso, o que é mais terrível ainda, porque a gente está falando aqui muito de uma estrutura financeira, mas existe uma estrutura psicológica aí. Sem dúvida. Né? Então, quando você vai se planejando, você está se planejando emocionalmente, psicologicamente e financeiramente. Quando não existe esse planejamento, muitas vezes não é, nossa, que susto, né? Por exemplo, um casal. Aquele susto bom. Uou, nossa, olha. Ó céus. A imitação da semana. Mas agora, só colocar uma coisinha rápida que eu fiquei pensando, né? É uma coisa que vem atrás da outra, é um efeito cadeia, né? Eu conheço gente que, por exemplo, e é muito comum esse tipo de situação, que a pessoa não está casada lá, tem um relacionamento com alguém e tal, e aí, de repente, acaba o relacionamento, mas depois, sei lá, umas semanas depois, acabou o relacionamento e tal, descobre que está grávida. Eu já vi vários casos de homens que vibraram depois de um teste de DNA e descobrir que ele não era o pai de uma criança que a ex-namorada estava grávida. Então, veja, o cara fica feliz porque ele não é o pai de alguém. E imagina a sequência emocional disso, né? Uma mulher que a pessoa descobre que o cara ficou feliz de não ser o pai do filho dela. E agora ela, às vezes, nem sabe quem que é e tudo mais. Então, imagina a sequência disso para uma criança. Bom, a gente vai ter que ir para o intervalo agora. Na volta, a gente vai te contar o que foi notícia e você não sabe, porque estava vendo os jogos da Copa. Não sai daí, a gente volta já.